Olá, boa tarde. No próximo domingo, dia 16, é comemorado o Dia Mundial da Alimentação. Dados divulgados este ano pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura apontam que entre 2019 e 2021, mais de 60 milhões de brasileiros enfrentaram algum grau de insegurança alimentar. Um aumento de 23 milhões de pessoas em comparação com o que foi registrado entre 2014 e 2016. O direito à alimentação está assegurado na Constituição Federal. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar como combater a fome no país. Esse é apenas um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, suspende determinação para a abertura de inquéritos pela Polícia Federal e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica em relação aos institutos de pesquisas. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça confirma afastamento do governador de Alagoas até o fim do mandato. E ainda a posse da nova direção do Tribunal Superior do Trabalho para o biênio 2022-2024. Lélio Bentes Corrêa assume o cargo máximo da Justiça do Trabalho após 19 anos como ministro da Corte. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, suspendeu as determinações para investigar supostas irregularidades em institutos de pesquisa. Vamos direto ao TSE falar ao vivo com a repórter Mariana Fabre, que traz mais informações sobre essa decisão para a gente. Olá, Mariana, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. É isso mesmo. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, proibiu a instauração de inquéritos do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e da Polícia Federal para apuração de possíveis irregularidades em institutos de pesquisa. O ministro ressalta que as determinações são baseadas em indícios relativos à divergência dos resultados das urnas com o desempenho dos candidatos retratados nas pesquisas, sem que exista ligação entre os institutos apontados ou práticas ilegais. Na decisão, o presidente do TSE afirma que compete à Justiça Eleitoral a fiscalização de entidades de pesquisa para garantir a legitimidade do processo. Sendo assim, entende que as solicitações do Ministério da Justiça e do CAD sobre as supostas infrações dos institutos de pesquisas não são devidas. Eu volto com você, Rafaela. Muito obrigada, Mariana, pelas suas informações mais uma vez. Tchau, tchau. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça manteve o afastamento do governador de Alagoas, Paulo Dantas, do cargo até o fim do mandato em 31 de dezembro. Os ministros confirmaram a decisão da ministra Laurita Vaz. Para a Corte Especial do STJ, o afastamento é necessário como forma de interromper as atividades do grupo criminoso e evitar interferências nas investigações. Paulo Dantas é investigado por suposta participação em organização criminosa que desviava o salário de 93 servidores fantasmas da Assembleia Legislativa de Alagoas. Na investigação, são apurados os crimes de peculato e lavagem de dinheiro. A Corte Especial do STJ considerou as informações da Polícia Federal de que o desvio de verbas públicas teria continuado mesmo após Paulo Dantas deixar o cargo de deputado estadual para assumir o governo de Alagoas e que o político teria utilizado o novo cargo em benefício do esquema. O entendimento firmado pela maioria dos ministros confirma a decisão monocrática da relatora Laurita Vaz e referenda as medidas cautelares fixadas, que incluem o sequestro de bens e valores de vários investigados, no limite de 54 milhões de reais. Ao apresentar o voto à Corte Especial, Laurita Vaz repudiou insinuações e afirmações levianas que relacionaram as medidas cautelares determinadas por ela com motivações políticas. Segundo a magistrada, o advento do período eleitoral não é razão suficiente para adiar decisão urgente e de evidente interesse público. A ministra enfatizou que as medidas cautelares tiveram como base profunda investigação da Polícia Federal no âmbito
âmbito da Operação Edema, que reuniu provas como extratos bancários, relatórios de inteligência financeira, depoimentos e imagens dos operadores do esquema em agências bancárias. Começou hoje no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal o julgamento do processo em que o ex-deputado Eduardo Cunha responde por recebimento de propina em troca de facilitar a aprovação de medida provisória em favor da Odebrecht. A defesa dele pede para que o processo não seja remetido à Justiça Eleitoral de Natal, no Rio Grande do Norte. O julgamento começou hoje e vai até sexta-feira da próxima semana, dia 21. O relator, ministro Edson Fachin, já votou e negou o pedido da defesa de Cunha. Para Fachin, o processo deve ser remetido à Justiça Eleitoral de Natal, onde já existe outro processo contra o ex-parlamentar por supostamente ter recebido vantagem indevida da empresa OAS, também em razão da condição dele de relator da mesma medida provisória. Segundo Fachin, não existe prejuízo na determinação da remessa de cópia dos autos para a primeira instância, tendo em vista que eventual duplicidade de apurações, se existente, poderá ser demonstrada e pleiteada no âmbito da ação penal, que hoje tramita perante o juízo da primeira zona eleitoral de Natal. Na Justiça de Natal, Eduardo Cunha responde, entre outros crimes, por suposto recebimento de R$2 milhões da empreiteira OAS em 2014, também por ser relator da medida provisória. No processo desmembrado e questionado no STF, trata de outro suposto recebimento de propina de R$5 milhões por Cunha, mas da Odebrecht, também em 2014, para aprovação da mesma medida provisória de interesse da empreiteira. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, divulgou a programação da audiência pública que vai discutir a exigência do chamamento público para a abertura de novos cursos de medicina. O encontro vai ser realizado no próximo dia 17 de outubro, segunda-feira. Gilmar Mendes é relator de 2 ações sobre o tema que tramitam na Suprema Corte. A exigência do chamamento público para a criação de novos cursos foi estabelecida por uma lei de 2013. A Associação Nacional de Universidades Particulares entrou com ação no Supremo Tribunal Federal contra decisões judiciais que afastaram a norma que obriga o Ministério da Educação a analisar a criação de vagas em cursos de medicina por instituições privadas. A associação pede também que sejam suspensos 180 processos sobre o tema que tramitam na Justiça. Para a audiência pública que vai discutir o assunto, foram selecionadas 34 entidades da sociedade civil nas áreas de educação e saúde, universidades, autoridades dos poderes executivo e legislativo e estudantes de medicina. Segundo o ministro Gilmar Mendes, a escolha dos participantes se baseou nos critérios de representatividade, especialização técnica, diversidade de gênero e garantia de pluralidade de opiniões. O gabinete do ministro recebeu mais de 80 inscrições e, diante da alta demanda, foi feita uma seleção com base na diversidade, para evitar a repetição de pontos de vista durante a exposição. O encontro vai ocorrer na próxima segunda-feira, de 9h30 da manhã às 8 da noite, na sede do STF em Brasília. Toda a programação vai contar com transmissão ao vivo pela TV e pela Rádio Justiça. Veja a seguir no próximo bloco, dia 16 de outubro é o Dia Mundial da Alimentação. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os desafios que envolvem o combate à fome no Brasil. Eu volto em instantes. Todo mundo tem muitas dúvidas em relação à utilização das urnas eletrônicas, em relação à sua confiabilidade, lisura e imparcialidade nas eleições. É importante que se saiba de antemão que o eleitor hoje ele pode procurar o TSE e perguntar sobre essa segurança digital da urna eletrônica e ser esclarecido disso, assim como os outros órgãos são, a OAB, o Ministério Público e os partidos e coligações que volta e meia pedem esses testes, que esses testes sejam realizados de maneira pública.
Dia Mundial da Alimentação é comemorado no próximo dia 16 de outubro, no domingo. A data comemorada em 150 países é importante para chamar a atenção da sociedade sobre a fome no mundo. Segundo o Programa das Nações Unidas, este ano, 71 milhões de pessoas no mundo em desenvolvimento ficaram mais pobres e perderam o poder de compra. Infelizmente, a gente tem que estar pechinchando, chegar um pouco mais tarde para conseguir um preço um pouco mais baixo e não pega de tanta qualidade. A pandemia agravou o problema da fome. A alta da inflação piorou a situação de quem vive abaixo da linha da pobreza. Dados divulgados este ano pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, entre 2019 e 2021, mais de 60 milhões de brasileiros enfrentaram algum grau de insegurança alimentar. A ONU prevê que em 2030, 670 milhões de pessoas passarão fome, 8% da população mundial. Vivemos um paradoxo. Segundo a ONU, o Brasil, país que alimenta o mundo, está no mapa da fome, com mais de 33 milhões de pessoas na situação de risco alimentar. Jogamos comida fora. Desperdiçamos cerca de 27 milhões de toneladas de alimentos por ano. Ao que parece, a reflexão proposta pela ONU sobre a fome no mundo não chega aos lares brasileiros, já que 60% desse desperdício vem do consumo de famílias. Algumas iniciativas tentam conscientizar as pessoas em relação a isso. A SEASA, no Distrito Federal, desde 2009, tem o programa Desperdício Zero, que recebe alimentos dos produtores que estão fora do padrão de venda e que normalmente seriam descartados por serem feinhos. Nesse ano, a gente já está aí em torno de 140 toneladas de alimentos que foram aproveitados no programa Desperdício Zero, receberam um fim digno, foram destinados para famílias e para pessoas em situação de insegurança alimentar. A gente atende por semana em torno de 27 mil pessoas que produzem refeição, que recebem refeição na instituição e em torno de 6 mil famílias também. Sônia Feitosa é diretora de uma associação que há 9 anos leva alimentos doados, inclusive do Banco de Alimentos, para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social. É de grande relevância para a nossa instituição, pois vem atender e complementar as necessidades alimentares das nossas crianças e adolescentes, favorecendo a oferta de uma alimentação mais variada, nutritiva e de qualidade, que só contribuirá para o desenvolvimento e crescimento integral das nossas crianças e adolescentes em todos os sentidos. Bom, agora para a gente repercutir esse assunto, eu converso ao vivo, de forma remota, com o representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura no Brasil, Rafael Zavala. Olá, doutor Rafael, seja muito bem-vindo, boa tarde. Olá, Rafaela, boa tarde para você e para toda a sua audiência. Bom, explica para a gente como é que a FAO enxerga o Brasil, né? Nós temos uma peculiaridade aqui no país, porque o nosso país, ele alimenta, entre aspas, o mundo. E nós vivemos uma realidade hoje onde milhões de brasileiros enfrentam alguma situação, algum tipo de insegurança alimentar. Mostramos os dados agora na reportagem, a conta não fecha, né? Por que na avaliação do senhor? É uma situação que aconteceu em muitos países, sim. Decimos que o Brasil voltou ao mapa da fome, mas também México, Argentina, Colômbia. O único país que ficou fora do mapa da fome na Latinoamérica ou Caribe foi o Uruguai. Os demais voltaram precisamente por o problema que decimos que a segurança alimentar tem uma tempestade perfeita. Sim? Por quê? Porque são 4 causas da fome. A primeira são os conflitos armados. A segunda são as crises econômicas. A terceira são os choques climáticos. E a quarta são os choques sanitários, como a epidemia e a pandemia. E essas 4 causas estão acontecendo simultaneamente no mundo. Além disso, está o problema do conflito armado, da invasão da Rússia contra a Ucrânia, acrescentou os preços dos alimentos, dos fertilizantes. Então, foi uma situação
que, além da inflação, gerou uma tempestade perfeita para as questões de segurança alimentar, e o desafio é diminuir e voltar a sair do mapa da fome outra vez. O Brasil sabe como fazer. Porque o Brasil já saiu, né? Então a gente tem condições de reverter o processo. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Eu quero repercutir agora uma questão que nós mostramos agora na reportagem, uma iniciativa aqui do CEASA-DF, que é o projeto Desperdício Zero, onde cerca de 27 mil famílias são alimentadas toda semana. O senhor acha que, tendo em vista a quantidade de alimentos desperdiçados no país, essa é uma iniciativa louvável, que pode servir de exemplo também para outras instituições, para a gente conter ou minimizar um pouquinho essa questão da insegurança alimentar no país? Por supuesto, isso, fica muito claro que é uma bela experiência da CEASA em Brasília, e eu adiaria também a experiência da rede dos restaurantes comunitários, que garantizam precisamente que a população possa alimentar-se adequadamente com somente um pago de R$2. Sim? Essas experiências locais são precisamente evidências de que se pode solucionar o desafio da fome. O Brasil é um país muito descentralizado e tem muitas iniciativas locais como esta que têm que ser bem documentadas e acelerar essas experiências de política pública para que se possam replicar em todas as cidades e em todos os rincones, não somente do Brasil, mas de Latinoamérica. Bom, o artigo 6º da Constituição Federal diz que é direito de todos uma alimentação adequada, saudável, né? Esse é um direito fundamental que está na nossa Carta Magna. Mas isso, na prática, a gente sabe que o país deixa muito a desejar. A gente já explicou que são inúmeras as causas. Mas o senhor bem ressaltou agora que a gente sabe, né? Como sair dessa rota. Nós já fizemos o dever de casa. Quais são os desafios, os gargalos, onde a gente precisa avançar para poder reverter? A lição é muito clara. São quatro principais pontos para combater a fome. O primeiro é uma questão de inclusão social, para que todas as famílias possam adquirir alimentos, sim? Que ninguém fique atrás. A segunda, e é uma lição brasileira, é uma estratégia de investimento e criação de empregos, sim? E também incluir estratégias como os programas de alimentação escolar, que no caso brasileiro é fabuloso, mas também outras estratégias de alimentação, como comentamos, esta rede de restaurantes comunitários, e outras iniciativas como em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em Rio de Janeiro, são iniciativas locais. Além disso, está uma estratégia de inclusão econômica e de estabilidade entre as zonas rurais e a cidade. Sim? Essa estabilidade vai gerar, vai favorecer a consolidação dos programas de desenvolvimento e, obviamente, vamos estar em uma situação de luta, de combate à fome bem sucedida. Uhum. Doutor Rafael, infelizmente a gente não tem tempo aqui para falar também das inúmeras iniciativas da FAO. Vocês fazem um trabalho sensacional também, viu? Mas fica para a próxima, a gente volta a falar sobre esse assunto em outra oportunidade. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde para o senhor. Saludo a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Rafaela. Obrigada. Veja a seguir no próximo bloco os detalhes da posse da nova direção do Tribunal Superior do Trabalho. Eu volto já. A Justiça Eleitoral trabalha com muito afinco e tem um quadro de funcionários que é o que garante a eleição. Não são os juízes, os que passam temporários, que passam por lá em todas as esferas. São os funcionários da Justiça Eleitoral que, com amor e muita dedicação, exercem as suas funções e garantem um pleito seguro, honesto, correto e, principalmente, rapidamente apurado.
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, excluiu o álcool anidro e o biodiesel da regra para a nova base de cálculo do ICMS. O ministro atendeu a um pedido de procuradores gerais e secretários estaduais de Fazenda. O ministro André Mendonça é relator em uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona a aplicação da lei complementar que mudou as regras para a cobrança do imposto estadual sobre os combustíveis. Segundo decisão nessa ação, a base de cálculo do ICMS será definida pela média móvel dos preços praticados ao consumidor final nos 60 meses anteriores. Os procuradores gerais e secretários de Fazenda dos estados apresentaram petição com o argumento de que o álcool anidro e o biodiesel não são comercializados, mas misturados à gasolina e ao diesel. O ministro concordou que, como os dois insumos não são vendidos diretamente ao consumidor final, é inviável calcular a média móvel dos preços. A nova direção do Tribunal Superior do Trabalho para o biênio 2022-2024 tomou posse nesta quinta-feira. A cerimônia foi transmitida ao vivo pela TV Justiça e pelo canal do TST no YouTube. A nova direção é formada pelo ministro Lélio Bentes Correia, que passa a ser o presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, pelo ministro Aloísio Correia da Veiga, que assume a vice-presidência do TST e do CSJT, e pela ministra Dora Maria da Costa, que se tornou a Corregedora-Geral da Justiça do Trabalho. Eles ficarão à frente da Justiça do Trabalho no biênio 2022-2024. Lélio Bentes Correia assume o cargo máximo da Justiça do Trabalho após 19 anos como ministro da Corte, em uma trajetória marcada pela defesa dos direitos sociais. Me encontro aqui há 19 anos e sempre entusiasmado com o papel da Justiça do Trabalho na afirmação dos direitos sociais, na proteção dos direitos dos invisibilizados, aqueles que não têm quem olhe por eles, que não tem voz e não tem vez. A Justiça do Trabalho tem por papel fundamental a defesa dos direitos sociais de todas e de todos, especialmente dos mais vulneráveis. O vice-presidente empossado, ministro Aloísio Correia da Veiga, já foi corregedor-geral da Justiça do Trabalho e diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. Ele destacou o papel da vice-presidência do TST na condução das conciliações promovidas pela Justiça do Trabalho. A vice-presidência ela tem uma característica muito grande no Tribunal Superior do Trabalho, porque ela é responsável pela uma questão muito cara para nós agora, que seriam os métodos extraordinários de consensuais de solução de conflito, através dos Sejusques, da CONAPROC, que é naturalmente uma nova forma de se encarar a jurisdição, podendo chegar mais perto do jurisdicionado. A nova Corregedora-Geral da Justiça do Trabalho, ministra Dora Maria da Costa, foi a vice-presidente da Corte na administração anterior. A magistrada revelou que um dos principais objetivos agora será o fortalecimento do diálogo com as corregedorias regionais da Justiça do Trabalho. Nós vamos trabalhar junto com os corregedores regionais para que a Justiça do Trabalho resgate essa questão da presencialidade do juiz junto à parte. Essa é uma das metas que eu estabeleci para a minha gestão. Várias autoridades prestigiaram a cerimônia de posse. O Procurador-Geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira, lembrou a trajetória de Lélio Bentes Correia no Ministério Público do Trabalho, onde ingressou por meio de concurso público em 1989. Ele é do 5º Constitucional e vem trazer à Justiça do Trabalho toda a experiência que ele trouxe, tanto de procurador como de ministro. Então não tenho dúvida nenhuma com a sensibilidade do ministro Lélio, que ele trouxe conosco, ele vai também trazer à Justiça do Trabalho. Na solenidade, o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, reforçou o compromisso comum da advocacia e da Justiça do Trabalho de defesa dos interesses da sociedade brasileira. Ela, mais uma vez, ratifica o interesse da advocacia em caminhar ao lado da Justiça do Trabalho, para que nós tenhamos no Brasil o respeito ao trabalhador, o respeito ao empregador,
o sempre incentivo à geração de renda no país e, sobretudo, a advocacia que vem caminhando lado a lado com a Justiça do Trabalho brasileira, sendo respeitada em seus direitos e suas prerrogativas. Hoje ficamos por aqui. Tchau, tchau.